Olá pessoal, Paz do Senhor, eu tô aqui mais uma vez com o nosso devocional da Palavra do Senhor e hoje eu vou deixar uma reflexão para vocês. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Palavra do Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam elas coisas boas e sejam elas ruins, elas irão cooperar para o bem. O que é amar a Deus? Amar a Deus é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você ter intimidade com Deus. É você obedecer os mandamentos do Senhor. É você estar sempre buscando a presença do Senhor. Olha, quando a gente ama alguém, o que a gente faz? Faz de tudo para agradar essa pessoa. A gente quer sempre estar próximo a essa pessoa. A gente procura agradar ela de qualquer forma, fazendo tudo aquilo que ela gosta, né? E com Deus não deixa de ser diferente. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa sempre buscar a presença do Senhor, buscar ser obediente a Deus, fazer os mandamentos. Deus, Ele conhece o nosso coração. A gente não é perfeita, a gente é falha, a gente tem muitos erros e a gente precisa sim, toda vez que errar, a gente pedir perdão, a gente se humilhar na presença do Senhor, pedir a ajuda do Senhor para se tornar alguém melhor, alguém segundo o seu coração. Mas quando a gente ama a Deus, fazer aquilo que Deus espera da gente não é um sacrifício, é um prazer a gente querer agradar a Deus, a gente ser obediente à voz de Deus. E quando essa palavra nos diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, a gente deve descansar o nosso coração. A gente vive num mundo que esse mundo, ele é cheio de coisas ruins e a gente não está imune de viver essas coisas ruins que está no mundo. Não é porque eu estou numa igreja ou é porque eu tenho Deus na minha vida que eu vou deixar de viver as adversidades desse mundo. A própria palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele veio nesse mundo como nós, carne, humano, e ele viveu tudo aquilo que a gente vive, as adversidades, as aflições, as angústias, ele teve todos os sentimentos que a gente teve. E Jesus venceu o mundo e nós também venceremos, mas pra gente vencer, a gente precisa de Deus e cada dia mais de Deus para nos dar força, renovo, sabedoria. E acima de tudo, para nos encher, né, do teu espírito, para nós nos sentirmos fortalecidos até os últimos dias da nossa vida aqui nessa terra, porque a nossa verdadeira morada não é aqui, é lá no céu. Então, diante disso, eu quero dizer para você, você vai ter que viver momentos difíceis, você vai ter que viver sim as adversidades, e isso não significa que Deus te abandonou, não significa que Deus te esqueceu, não significa que Deus está te punindo, não, tudo isso está te preparando para você se tornar na imagem e semelhança do Senhor. Toda dor, toda dificuldade, ela tem um propósito na nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar. Até nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus tem uma lição diante desses momentos. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, se hoje você está passando por uma dificuldade financeira na sua área sentimental, na sua área profissional, eu não sei em qual área da sua vida que às vezes você está enfrentando um momento difícil e está se sentindo sozinha, eu quero te dizer, Deus, Ele está com você. E tudo isso que está acontecendo hoje na sua vida, ela está cooperando para o seu bem, porque Deus, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Não foque somente no hoje. Aquilo que você está vivendo hoje não determina a história linda e maravilhosa que Deus escreveu para você. Então creia que esse momento vai passar, creia que, como a palavra do Senhor nos diz, que o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Eu sei que é difícil, como que a gente vê uma coisa boa diante de uma crise, diante de uma pandemia, diante de um fim de um relacionamento, diante de uma separação ou de um ente querido que se foi. É muito difícil pra gente poder tirar algo bom disso tudo, né? Mas a gente tem que crer, a gente tem que ter fé de que Deus, Ele tá fazendo aquilo que é melhor. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, porque às vezes Ele nos traz dores no primeiro momento. A gente fica angustiado, porque é muito ruim quando uma porta de emprego se fecha, é muito ruim quando o relacionamento acaba, é muito ruim quando a gente perde quem a gente ama e a gente não consegue ver nada de bom nisso, mas a gente tem que entender que Deus, ele pensa
muito grande. Os nossos pensamentos, eles são muito limitados. Eu sempre falo nos meus vídeos, a gente pensa somente no hoje, a gente não consegue, por mais que a gente faça planos, a gente não sabe o que vai acontecer da nossa vida, mas Deus sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Então ele quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele faz aquilo que é melhor. Então a gente deve descansar o nosso coração, a gente deve se apegar a Deus, porque no mundo teremos aflições, no mundo passaremos por provações, mas vamos vencer as adversidades, as aflições desse mundo, se a gente se apegar com Deus, se a gente estiver cada dia mais diante da presença do Senhor, sendo obediente, amando e vivendo tudo aquilo que Deus determinou para que a gente viva, a gente pode ter a plena certeza que mesmo diante do momento difícil, a gente vai ter a paz que excede todo entendimento. Mesmo diante das lutas, a gente vai conseguir a nossa vitória, porque a gente não tá sozinho. As lutas vêm, as adversidades vêm, mas junto com elas vem Deus para nos dar força, para nos capacitar, para nos dar sabedoria. Então descansa o seu coração, você não está sozinho, Deus está cuidando de você. As coisas, elas não estão acontecendo às vezes da forma que você imaginou, mas elas vão acontecer da forma que Deus planejou para acontecer. E é essa simples palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero que ele continue falando com cada um de vocês. Até o nosso próximo devocional. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Um beijo e tchau, tchau!